E se a nossa consciência pudesse curar o nosso corpo? E eu não tô falando de um pensamento positivo, passageiro, sabe? Mas, assim, de uma força fundamental da natureza capaz de reescrever a nossa própria biologia. O que você acha? É uma ideia que intriga, né? Intriga muito e desafia praticamente tudo que a gente aprendeu. E essa é exatamente a pergunta que guia a nossa conversa hoje. Certo. A gente vai mergulhar em alguns trechos de um livro que, causou muito debate. A Cura Quântica, do Deepak Chopra. E vale a pena deixar claro, né? A nossa missão aqui não é dizer se tá certo ou errado, validar ou refutar as ideias dele. Exatamente. O objetivo é investigar uma proposta que ele faz que é muito, muito provocadora. Ele tenta fundir a sabedoria milenar do Ayurveda, que é a medicina indiana, com conceitos da física quântica. Ok. Então, o nosso foco é entender a lógica interna dessa teoria. O mecanismo, por assim dizer, que o autor propõe para essa conexão entre a mente e a matéria. Isso. A ideia que ele defende é que o corpo não é uma máquina estática, mas um reflexo direto, dinâmico, dos nossos pensamentos, das nossas memórias, crenças. Exatamente. A gente vai tentar entender como, segundo o livro, se derruba essa fronteira que parece tão sólida entre o que é mental e o que é físico. E para começar, ele usa uma analogia que eu achei muito boa. Sim, para confrontar a visão da medicina mais convencional. Vamos lá. A gente costuma pensar no corpo, e a medicina moderna muitas vezes reforça isso, como uma escultura, né? Uma escultura, algo sólido, fixo. Isso, com partes que quebram e podem ser consertadas, trocadas, quase como as peças de um carro. E a proposta do livro é completamente diferente. A ideia de que o corpo seria mais como um rio, Em fluxo constante. em fluxo constante. E essa mudança de perspectiva é o ponto de partida de tudo. O autor argumenta que a ciência médica, com todo o avanço dela, que é inegável, claro, aprendeu muito sobre o corpo morto. Como assim, morto? Através de autópsias, de biópsias, da análise de tecidos no microscópio. Ele usa uma frase bem forte para descrever isso. Ele diz, nós matamos para dissecar. Puxa, é forte mesmo. E ao fazer isso, segundo ele, a gente acaba perdendo de vista a inteligência invisível que mantém tudo funcionando, o fluxo constante que é a vida. A gente entende a estrutura, mas não necessariamente o processo, sabe? Sabe o que isso me faz pensar? A gente olha para um osso quebrado e parece um processo meio mecânico, né? O corpo, ele sabe o que fazer, ele vai lá e se conserta. É, um processo biológico previsível. Mas aí, quando a gente ouve falar de uma remissão espontânea de um câncer, a reação é outra. A gente imediatamente atribui algo mental, uma força de vontade imensa, um desejo de viver. Como se fossem coisas de natureza completamente diferente. Exato. Pois é, mas a grande provocação do livro é dizer que essa distinção que a gente faz, ela é falsa. Como assim? Que tanto a consolidação do osso quanto a remissão do tumor seriam, na sua essência, orquestradas pela mesma força, a consciência. Ah! A diferença, segundo o autor, estaria só no grau de profundidade em que essa consciência precisa atuar. E é aí que ele introduz o conceito de cura quântica. A ideia de que nós podemos, conscientemente, acessar esse nível fundamental onde um pensamento começa a se transformar em matéria e, influenciar esses processos. Ok, a ideia é fascinante, mas me deixa com uma dúvida muito óbvia. Como? Como exatamente? Aham. Como que um pensamento que parece ser só eletricidade e fumaça na cabeça consegue falar com uma célula lá no meu dedão do pé? Qual é a ponte? O mecanismo prático disso? Então, essa é a pergunta de $1 milhão, né? E é aqui que o autor tenta conectar o filosófico com o biológico. Ele fala sobre os mensageiros do espaço interior. Mensageiros do espaço interior soa meio poético. Soa, mas ele não está falando de poesia. Estamos falando de moléculas reais, físicas, os neurotransmissores e, mais especificamente, os neuropeptídeos. Ok, química. Química pura. São substâncias que viajam do cérebro para todo o corpo, carregando as mensagens das nossas emoções, das nossas memórias, dos nossos desejos. Ah, então a ideia que não é mágica é bioquímica. Exato. A teoria apresentada é que cada célula do nosso corpo, seja no fígado, na pele, no sistema imunológico,
Cada uma delas possui receptores para essas moléculas. É como se cada célula tivesse ouvidos para escutar o que a nossa mente está dizendo. Nossa! Nessa visão, o corpo não é só influenciado pela mente. Ele é a mente, projetada em 3D. O seu corpo físico, a cada segundo, seria a manifestação material dos seus pensamentos. Poxa, e ele dá algum exemplo concreto disso? Algo que a gente possa visualizar? Sim, tem um que é bem famoso, de um estudo com coelhos. A história é a seguinte: pegaram 2 grupos de coelhos e deram uma dieta super rica em colesterol para eles. Para induzir problemas cardíacos, imagino. Exato, para induzir o bloqueio das artérias e estudar o processo. E os resultados eram os esperados, exceto em um dos grupos. Esse grupo específico apresentou 60% menos sintomas. As artérias estavam surpreendentemente mais limpas. E qual era a diferença? Algum remédio, alguma variável genética? Nenhuma. A única diferença que os pesquisadores descobriram depois era o estudante responsável por aquele grupo. Acontece que ele gostava de coelhos. E antes de dar a comida cheia de colesterol, ele pegava cada coelhinho no colo por alguns minutos, fazia um carinho, falava com eles. Peraí. Deixa eu ver se eu não entendi. A análise que está sugerindo que um sentimento, carinho, afeto, teve um efeito protetor contra o colesterol que foi mensurável? Exatamente. Como se fosse um remédio, isso é uma afirmação gigantesca. É uma afirmação gigantesca e é o cerne do argumento. O afeto do estudante, uma emoção, teria sido traduzido em neuropeptídeos nos coelhos, que, por sua vez, sinalizaram uma resposta de proteção no sistema cardiovascular deles. Que loucura! Isso reforça a ideia de que a mente não está trancada no cérebro, sabe? Ela está distribuída por todo o corpo. Cada célula é, de certa forma, um ponto de consciência, ouvindo e respondendo não só a hormônios, mas também às nossas emoções. Se a mente está em todo o corpo, então isso muda completamente a nossa ideia de memória, né? Ela não estaria guardada só nos neurônios. Precisamente. O próximo passo lógico nessa teoria é o que o autor chama de o fantasma da memória. A sugestão é que as memórias, especialmente as mais carregadas de emoção, não vivem apenas como imagens na cabeça. Elas se alojam no corpo. Elas podem se alojar nos tecidos, nas células, como uma espécie de padrão vibracional ou químico. E como isso se manifesta na prática? Os exemplos que ele usa são bem fortes. No caso da anorexia, por exemplo, ele argumenta que a luta não é contra a comida, mas contra uma memória distorcida da autoimagem que se tornou física. Que comanda o corpo. Que comanda o corpo. Mas o caso mais impactante é o de um veterano do Vietnã. 1 ano depois de ter superado um vício pesado em heroína, ele estava limpo e teve uma recaída súbita, violenta e incontrolável. E qual foi o gatilho? Algum estresse, alguma notícia ruim? Nada disso. O gatilho foi puramente sensorial. Ele precisou pegar a mesma linha de metrô, barulhenta, quente e abafada, que ele usava todos os dias na época em que era viciado. Nossa! O cheiro, o som, o calor do trem. Essa memória sensorial reativou a memória química do vício no corpo dele. A fissura não veio de um pensamento consciente, veio do corpo lembrando. Nossa, isso é assustador e fascinante ao mesmo tempo. Quer dizer que a memória do vício não estava só na cabeça dele, mas sim adormecida no corpo, esperando um gatilho do ambiente. É essa a sugestão? Ver mais tempo que a própria célula se o padrão continuar se replicando. E aí a pergunta é: como a gente quebra um padrão desses, que nem parece estar na mente consciente? Como se reseta essa memória do corpo? E é aí. Que a coisa fica quântica. É aí que fica quântica. Para explicar essa ponte misteriosa entre o imaterial e o material, o autor cria uma metáfora que ele chama de a zona Z. É importante dizer que isso não é um termo técnico da física, tá? É uma ilustração. Ok. Ele desenha um diagrama. Um pensamento, o ponto A, leva a uma reação física em cadeia, os pontos B, C e D. A ligação entre B, C e D é previsível, é bioquímica, tipo peças de dominó. Certo, a cascata química. Isso. Mas o salto do ponto A, o pensamento, para o ponto B, a primeira molécula que reage, esse é o grande mistério. Não é uma linha reta.
Ele descreve como uma curva que mergulha num domínio invisível, essa tal zona non, e reemerge no mundo material como uma instrução biológica. E essa zona não seria? O campo da consciência pura, o lugar onde a não-matéria se organiza para virar matéria. Então, as curas espontâneas, nessa lógica, seria um salto quântico bem-sucedido, a pessoa de alguma forma conseguiu mergulhar nessa zona e dar uma nova instrução para o corpo, tipo, pare de produzir essa doença. Exatamente. Mas o autor alerta que o processo funciona nos dois sentidos. Pode ser construtivo ou destrutivo. E ele conta a história de um bombeiro de Boston que tinha um medo obsessivo, paralisante, de ter um ataque cardíaco. Ele tinha algum problema de saúde? Nenhum. Todos os exames, eletrocardiogramas, testes de estresse, tudo mostrava um coração perfeitamente saudável. Mas ele não acreditava. Não acreditava. Continuava insistindo que estava doente, voltando sempre ao hospital com dores no peito que os médicos não conseguiam explicar. Um dia, ele morreu, de um ataque cardíaco fulminante. Puxa vida! A sugestão do livro é que o medo dele, a crença inabalável dele, de alguma forma atravessou essa zona e se manifestou fisicamente. A crença se tornou a biologia dele. Certo. Então, se existe essa zona onde a gente pode, pro bem ou pro mal, transformar pensamento em realidade física, a grande pergunta é: como a gente aprende a navegar por ela de forma consciente e positiva? E para responder isso, o livro deixa a ciência moderna de lado por um momento e mergulha na sabedoria dos antigos sábios védicos da Índia, os rishis. Que tinham uma abordagem bem diferente, né? O oposto da nossa. Em vez de olhar para fora, para o mundo objetivo, com microscópios e telescópios, eles olharam para dentro. O único laboratório deles era a própria consciência. E o que eles encontraram olhando para dentro? Bom, eles observaram que a nossa percepção da realidade muda radicalmente dependendo do nosso estado de consciência. Estar acordado é diferente de sonhar, que é diferente de dormir profundamente. Ok. Mas a descoberta mais sutil e importante foi outra. Eles notaram que entre um pensamento e o próximo existe sempre um lapso, um intervalo minúsculo, um vazio de puro silêncio. A fonte de onde os pensamentos brotam. Exato. Tem uma metáfora linda nos Upanishads que o livro cita para descrever isso, a dos dois pássaros. Você lembra? Lembro, é belíssima. Um homem é como dois pássaros dourados pousados no mesmo galho de uma cerejeira. Um pássaro come o fruto doce da árvore, enquanto o outro olha em silêncio. Exato. O pássaro que come é a nossa mente ativa, que experimenta o mundo sempre pulando de galho em galho, de pensamento em pensamento. E o outro pássaro? O outro pássaro é a testemunha silenciosa, o campo de pura consciência que apenas observa, sem se envolver, sem julgar. É esse estado de quietude. E a meditação seria a forma de pular do pássaro que come para o pássaro que observa. É isso? Segundo a teoria apresentada, sim. Acessar esse campo silencioso através da meditação seria a chave. É nesse nível de silêncio, para além do ruído dos pensamentos e das memórias do corpo, que a gente poderia reescrever os programas que governam a nossa biologia. E ele cita estudos sobre isso, né? Cita alguns sobre meditação transcendental. Um deles, feito com idosos em casas de repouso, é bem impressionante. O que ele mostrou? Dividiram os idosos em grupos. Um aprendeu a meditar, outros fizeram técnicas de relaxamento e um terceiro grupo não fez nada. Depois de 3 anos, os resultados no grupo de meditadores foram notáveis. Melhorias na pressão arterial, na aprendizagem, saúde mental. O esperado, talvez? Talvez, mas o mais chocante foi a taxa de mortalidade. No grupo que meditou, foi de 0. Zero? 0. Nos outros grupos, foi de 20% a 30%. É como se a expansão da percepção tivesse literalmente aumentado o tempo de vida deles. Uau! Então, depois de percorrer todo esse caminho, a ideia central que o livro nos deixa é uma inversão de perspectiva bem radical. Totalmente. Não somos máquinas físicas que por acaso aprenderam a pensar. A proposta é que somos pensamentos que aprenderam a criar e sustentar uma máquina física. Exatamente. E nessa visão,
A saúde deixa de ser só a ausência de germes ou a correção de defeitos mecânicos. Ela se torna um estado de equilíbrio na conversa silenciosa que acontece a cada segundo entre a nossa mente e cada uma dos trilhões de células do nosso corpo. Isso me leva a um último ponto, uma reflexão final que o livro provoca, baseada naquela frase: o que você vê, você se torna. Ah, sim. Parece meio abstrato, mas o autor ilustra com um estudo com gatinhos que mostra isso de forma assustadoramente literal. É um experimento clássico e bem cruel, é preciso dizer. Pegaram gatinhos recém-nascidos e os criaram num ambiente onde eles só conseguiam ver listras verticais. Só verticais. Só verticais. Nada de listras horizontais ou diagonais. Quando eles finalmente foram soltos num ambiente normal, o resultado foi chocante. Eles ficaram literalmente cegos para as listras horizontais. Certo? Literalmente cegos. O cérebro deles simplesmente não desenvolveu os neurônios necessários para processar aquela informação, porque nunca foram expostos a ela. A percepção deles não apenas interpretou a realidade. Ela construiu a capacidade biológica de enxergá-la. O que eles não viram, eles se tornaram incapazes de ver. E aí fica a provocação final para a gente refletir. Se a nossa percepção constrói a nossa realidade biológica a um nível tão fundamental, a ponto de determinar o que os nossos olhos conseguem ou não ver, Que fronteiras invisíveis nós estamos criando para nós mesmos neste exato momento? Que curas, que possibilidades, que realidades nós simplesmente não conseguimos enxergar, porque fomos condicionados a acreditar que elas não existem. e talvez o mais importante, o que aconteceria se a gente aprendesse a olhar para o mundo e para os nossos próprios corpos sem essas fronteiras?